Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucão e hoje eu vou estar dando algumas dicas de programação para a OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica, tá certo? Quem é meu aluno sabe que estamos utilizando o kit EV3 para a montagem dos robôs, tá bom? Então hoje o foco vai ser com o EV3, tá certo? Pessoal, aqui no navegador eu vou pesquisar Roberta Lab, tá certo? Porque ele é uma plataforma que vai disponibilizar alguns sistemas para a gente fazer algum treinamento, ok? Vou clicar nesse primeiro link e enquanto isso vai carregando. O Roberta Lab, ele é excelente para entendermos um pouco da lógica de programação. Porque para a gente programar, precisamos ter alguma certa lógica para que tudo dê certo no nosso robô, tá bom? Descendo aqui um pouco, eu vou vir aqui e clicar em All Systems para encontrar todos os sistemas. Vou descer aqui um pouquinho e temos aqui o EV3 Dev. Vou clicar para iniciar e pessoal, aqui é a página inicial da programação, tá certo? Ele é movido a blocos, então temos bloquinhos de programação que a gente vai montando para fazer a programação, ok? Se eu clico aqui na parte direita em Sim, ele vai abrir a simulação desse robô. Ele não é tão complexo assim. Então, se por exemplo, montarmos na vida real um robô com alguns motores que simbolizam o braço, aqui eu não vou ter tanto isso daí. Os motores são mais para o movimento, para andar, ok? Vou até fazer o seguinte, nesse primeiro botão eu vou mudar o ambiente. Então eu mudei aqui o plano de fundo para ficar mais bonitinho, para a gente conseguir entender certas coisas melhor, tá bom? Vou fechar esse simulador e vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma demonstração de como eu posso programar usando alguns sensores, tá certo? Vou explicar a lógica e lembrando, isso é só um exemplo. Na vida real, a gente pode fazer o quê? Pode fazer totalmente diferente. Pode usar outros tipos de sensor, pode usar outros tipos de programação, ok? Fazer uma outra montagem, uma outra abordagem. Mas eu vou dar aqui um pontapé inicial. Vou explicar um pouco da lógica, vou mostrar como é que ficaria aqui no Roberta Lab e eu vou passar para o nosso software da Lego, Lego My Store EV3, tá certo? Pessoal, aqui em configuração do robô, a gente pode observar que no nosso EV3 temos alguns sensores aqui e alguns motores. Na porta 1 temos o sensor de toque, na porta 2 o giroscópio, na porta 3 o sensor de cor e na porta 4 o sensor ultrassônico. E focando nos nossos kits, o ultrassônico a gente não vai ter. A gente vai encontrar algo similar que é o infravermelho. Tem algumas diferenças, eu posso até fazer um outro vídeo explicando a diferença de cada sensor, ok? Então eu vou tirar esse sensor ultrassônico e vou colocar aqui o sensor infravermelho, lembrando, na porta 4. Ah, professor, tem que ser na porta 4? Não, estou falando que a porta 4 só para a gente memorizar que ele está na porta 4. Colocamos na porta 4. Imagina, faça a programação, leia o sensor infravermelho na porta 1. O nosso sistema vai olhar e falar: meu amigo, a porta 1 não tem sensor infravermelho. Vai dar o quê? Vai dar pau, tá certo? Então a gente tem que lembrar em qual porta colocamos cada sensor, tá bom? Vou voltar aqui para o programa e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma simulação, aqui vou fazer uns bloquinhos de código, para fazer o quê? Eu quero que o meu robô, vou usar esse aqui como exemplo, ele vai andar, mas ele só vai andar se ele encontrar algo em uma determinada distância. Por quê? Pensa o seguinte: montei um robô e eu vou querer que ele ande. Então eu vou fazer o seguinte: eu ligo a programação e ele vai começar a andar. Isso é viável? Até é, mas não é muito bom. Eu não aconselho. Temos inúmeros sensores para causar um evento que ele vai conseguir andar no tempo certo, tá certo? Um deles é esse infravermelho. O que a gente pode fazer? No nosso robô, a gente faz a programação do sensor de infravermelho e quando eu aceno em uma determinada distância ou fico com a mão parada,
ele começa a andar. Isso é muito bom que na OBR, na apresentação artística, a gente pode envolver o espectador fazendo alguma brincadeira. Olha, vou aqui falar com o nosso robô. Oi, robô, alguma coisa do tipo. Chegar perto do robô, chegar perto do sensor e ele começar a andar. Então, isso é viável, isso é possível e por mim é incentivado, tá certo? Como é que vamos fazer isso daqui no Roberta Lab? Temos inúmeros jeitos de fazer. Um que eu gosto é o seguinte: vamos voltar um pouco atrás e perceber que no nosso robô, se ele chegar numa certa distância, tá certo? Ele perceber uma certa distância, ele vai executar. E se porventura passar alguma coisa que não era para passar e ele executar? Isso não é bom. Ele executou uma coisa que não era para executar no momento indevido, ok? Então, para a gente tomar essa precaução, para a gente tomar essa medida protetiva, a gente pode fazer o seguinte: ele só vai andar se ele encontrar essa distância que a gente programar e ela manter por um certo tempo. Por quê? Se eu mantenho a minha mão no sensor durante um certo tempo, significa que ele está lendo aquela distância e está falando, ele ainda permanece. Ou seja, esse é o momento em que eu vou executar, ok? Como é que a gente pode fazer isso? Lembrando, é só um exemplo, estou explicando aqui uma linha de raciocínio que pode ser diferente de vocês, tá certo? Não tem problema. Esse é o lado bom da programação, não há um lado certo, tá certo? Eu vou vir aqui no Roberta Lab e criar duas variáveis. Um para a primeira distância e a outra para a segunda distância. Vamos compará-la, dando um espaço de tempo, e se elas baterem, significa que ainda tem um objeto lá na distância selecionada, tá certo? Clico aqui no botão de mais, criei uma variável, fácil assim. Eu vou dar um nome, dist1, distância 1. Vou criar mais uma e criar a dist2 para a distância 2, tá certo? Pessoal, se eu executo isso aqui e eu coloco já o meu trecho de código que compara as distâncias, sem colocar um looping, ou seja, uma estrutura de laço, vai ser ruim, porque ele vai identificar as distâncias e só vai rolar uma vez. Ou seja, se o nosso robô pegar essa distância longa e não executar, não vai executar de novo. Então temos que colocar um looping para ele sempre estar verificando a distância, porque a partir do momento que eu chego na distância ideal, ele vai executar, ok? Então eu venho aqui em controle, olha só os bloquinhos. Temos aqui um repetir para sempre, ou seja, vai ficar repetindo infinitamente, ilimitadamente, tá bom? Agora eu vou definir as minhas variáveis. Venho aqui em variáveis, olha só, definir dist1 para, eu estou colocando um valor na minha variável, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou vir em sensores e vou colocar o valor da distância captado pelo sensor infravermelho dentro dessa variável. Eu venho aqui então nesse daqui, no quarto. Por quê? Ler distância, centímetros, sensor de infravermelhos na porta 4. Que foi o que a gente colocou. Mas, ô professor, o segundo bloco também é ler distâncias em centímetros na porta 4. Mas é o sensor ultrassônico. O que a gente colocou é o sensor infravermelho. Vou pegar do infravermelho, colocar aqui, tá certo? E, pessoal, olha só que bacana. Se eu venho na minha simulação e executo ela, olha só que legal. Temos um botão aqui para ver as informações do que está acontecendo. Aqui embaixo tem valores de variáveis. Eu expando aqui, ó, o dist1 está 100 centímetros. Se eu pego esse bloquinho azul aqui e coloco ele aqui, pegou 30 centímetros. Eu deixo ele mais perto, 17. Deixo mais longe, 80, tá certo? Ó que bacana. Então a gente já está conseguindo ler a distância
E não só isso, estamos definindo ela, atribuindo ela na variável dist1, tá bom? Vou fechar aqui a simulação e agora vou dar um certo tempo para colocar na distância 2, na variável dist2. Eu venho aqui em controle e coloco aqui esperar meio segundo. 500 milissegundos é equivalente a meio segundo. Vou esperar um certo tempo e verificar e colocar na distância 2 a distância aqui do... Opa, coloquei outro aqui. A distância do infravermelho. Vem aqui em variáveis, definir dist2 para a distância do sensor infravermelho. Se a gente vir aqui na simulação novamente, olha que bacana. Agora eu tenho dist1 e dist2 recebendo aqui os valores, tá bom? Vou minimizar aqui. Agora eu tenho que fazer o seguinte, fazer uma verificação. Ver se a distância 1 e a distância 2 batem em uma determinada distância que eu quero. Aqui eu vou falar o seguinte, se as duas distâncias foram menor que 20 centímetros, ou seja, uma distância curtinha, ele vai executar algum trecho de código, tá bom? Como é que a gente faz isso? Olha só, lembra que eu falei, se a distância 1 e a distância 2 for menor que 20, ele executa. Ou seja, é uma condição. Ele só vai executar se isso for verdadeiro. Venho aqui em controle, pego esse primeiro bloco, olha só. Se, tananã, então, ele está falando o seguinte, se essa condição que eu passei for verdadeira, eu executo então esse trecho de código. Olha só, em lógica, eu consigo pegar aqui esse bloquinho. Ele está falando o seguinte, a primeira variável é igual a essa segunda variável, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui em variáveis, pego o meu dist1, estou falando o seguinte, se a minha distância 1 for igual, não, eu vou trocar esse igual para menor ou igual. Por que menor ou igual? Se eu tenho aqui o meu robô e eu pego aqui uma distância de 20 centímetros e colocar igual, se dist1 for igual a 20, ele executa. Mas e se for menor? For 19? Opa, já não vai rodar. Porque se for igual a 20, 19 não é igual a 20. Então não vai executar. E se eu colocar só menor? 19 é menor que 20. Concordo. Mas e se eu colocar exatamente 20 centímetros? 20 é menor que 20? Não, 20 é igual a 20. Por isso do menor igual. Então, se eu colocar uma distância de 20 centímetros, ele vai executar. Se colocar uma distância menor que 20 centímetros, ele também vai executar, porque é menor ou igual, tá certo? Então, eu posso vir aqui, ir em matemática, pegar esse bloquinho que representa o número e colocar aqui 20, tá certo? Qualquer valor entre 20 e menor que 20 vai executar, tá certo? Mas, pessoal, eu só fiz isso para o dist1, para minha primeira variável. Tenho que fazer isso para minha segunda variável também. Aí que entra o nosso e ou o ou, tá certo? E o ou, tá bom? Qual que é a diferença de um para o outro? Olha só, perceba o que eu vou falar. Eu vou à praia se é condição, não é? Se eu estiver de óculos e estiver usando fone. Pessoal, eu estou usando óculos? Sim. Eu também estou usando fone? Sim. Então essas duas condições bateram. Então, se eu estiver de óculos e também fone, eu vou para a praia. Então, a operação e é quando toda a minha condição é verdadeira. Então, eu só vou para a praia se tudo bater. Mas e se, por exemplo, eu colocar eu só vou à praia se eu estiver de óculos e estiver de fone e estiver sem camisa? Pessoal, eu estou de camisa. Então, eu estou de óculos e estou de fone, mas eu não estou sem camisa. Então, eu não vou para a praia.
uma das condições não bateu, ok? Então, o E, tudo tem que ser verdade para o final ser verdadeiro. Diferente do OU. O OU, apenas uma tem que ser verdadeira para eu ir para a praia. Ou seja, para ser verdade. Então, se eu falo, eu só vou para a praia se eu estiver utilizando óculos, ou estiver sem camisa, significa que, se eu estiver de óculos e estiver com camisa, eu vou para a praia. Assim como, se eu estiver sem camisa, mas não estiver usando óculos, eu também vou para a praia. Qualquer uma das informações, se for verdadeira, vai resultar em verdadeiro, tá certo? Então, pessoal, eu vou utilizar o E ou o OU na minha condição aqui. Eu quero que as duas sejam menores que 20. Se eu quero que então uma seja menor que 20 e a outra também, significa que as duas têm que ser verdade para executar. Vou utilizar a operação E. Venho em lógica, olha o segundo bloco. E. Então eu arrasto esse bloco aqui, coloco no primeiro. Olha só. Se dist 1 for menor ou igual a 20, E, venho em lógica novamente, pego esse primeiro bloco, coloco aqui menor ou igual e coloco a mesma coisa, variável. Coloco dist 2 agora. Em matemática, eu coloco 20. Está falando o seguinte: se a primeira distância for menor ou igual a 20 e também a distância 2 for menor ou igual a 20, eu vou executar. Os dois têm que ser verdadeiros para eu conseguir executar, tá certo? Deu para entender a diferença? Pode parecer um pouco confuso no começo, mas depois com a prática a gente vai pegando o jeito. Agora eu vou andar. Eu quero que o meu camarada, o meu robô, ande. Venho aqui em ação, mover para frente, uma velocidade 50, intermediário, e mover 50 centímetros só, tá certo? Então, pessoal, vamos executar a simulação? Eu vou vir aqui, pegar o bloquinho, colocar ele aqui embaixo, colocar o meu carrinho mais para a esquerda para a gente ver ele andar. Vou executar. Olha só, dist 1 e dist 2 estão com 100 de distância, 100 centímetros. Coloco o bloquinho aqui, 36. Vou agora o quê? Diminuir para menor que 20. 16. Ele começou a andar. Olha só, pessoal, é mágica? Não, é programação. Vou de novo. Será que ele executa mais de uma vez? Vou colocar o bloco aqui. 22 é maior que 20, então não. Vamos lá. 18 começou a andar. Executa mais de uma vez. Sabe por quê? Porque está num laço de repetição. Por isso que é sempre bom colocar em um laço de repetição. Ele executa uma vez só e executa várias vezes, ok? Porque sem o laço, executa uma vez, parou. Laço de repetição, executa inúmeras e inúmeras vezes. Como eu coloquei repetir para sempre, vai ficar ilimitadamente executando, tá certo? Pessoal, o Roberta Lab ele é excelente para essa lógica de programação que a gente conseguiu montar aqui. Agora eu vou passar tudo isso que a gente criou para o nosso software que vai mandar para o nosso EV3, tá certo? Que é esse camarada aqui, tá bom? O Lego Mindstorms Education, EV3. Venho aqui no botão de mais para criar um novo projeto. Vou até arrastar esse camarada aqui mais para o meio, para a gente conseguir ver toda a estrutura. E vamos lá. Pessoal, lembra que eu falei que a gente tem que colocar num laço de repetição para ele conseguir fazer tudo isso ilimitadamente? Na aba laranja, eu tenho aqui um laço de repetição. Ciclo. Coloco ele aqui. Este botão aqui é para definir quantas vezes vamos repetir. Então eu venho aqui e coloco ilimitado. É um laço infinito, tá bom? Pessoal, agora temos que escrever as variáveis, né? Para a gente conseguir ler os sensores. Variáveis a gente encontra na aba vermelha, ó, não sei nem mais falar a cor, que é operação de dados, tá bom? Pego o primeiro bloquinho, que é a variável, coloco aqui
e eu tenho que escrever alguma coisa, tá certo? Eu primeiro tenho que atribuir um valor para eu depois eu ler, tá bom? Venho aqui, eu posso tanto ler ou escrever, mas primeiro eu sempre escrevo, tá certo? Vou escrever um numérico, porque a distância é em numérico. Venho aqui em cima para atribuir um nome da variável, dist1. Pronto. Criei aqui a primeira distância. Só que, pessoal, se a gente analisar aqui, ele está escrevendo zero no dist1. Ó, zero. Não é zero que eu quero. Eu quero ler o quê? O meu sensor infravermelho. A parte de sensores está aqui na aba amarela. Aqui, ó, é esse quarto bloco, sensor infravermelho. Pego ele aqui, coloco ele atrás aqui da variável. Só que aqui eu vou pegar a medida. Qual medida? De proximidade, distância, tá certo? Olha que legal. Aqui do lado é um quadradinho com um meio círculo, tá certo? E olha aqui na variável, onde está o zero. Não é um quadrado com também um meio círculo? Eu acho que esses dois aqui se conectam. Então, na variável dist1, eu consegui atribuir o valor da distância do sensor infravermelho, tá certo? Vamos fazer agora para a segunda variável? Temos que colocar um tempo. No Roberta Lab, eu coloquei meio segundo. Então, venho aqui na parte laranja, temos o primeiro bloquinho aqui, que é de tempo. Ó, vai esperar um certo tempo. Quanto tempo? 0,5. Pronto, meio segundo. Agora, novamente, eu pego o sensor infravermelho, coloco para ele pegar a proximidade, venho na variável, eu vou escrever um numérico, mas é o quê? Na dist1? Aqui está dist1. Não. Venho aqui, adiciono uma nova variável, dist2, e coloco agora para dist2. Fizemos exatamente como no Roberta Lab aqui, mas agora no nosso software, tá bom? Agora, pessoal, como é que fica a parte de condição? Antes de vermos a condição, temos que primeiro fazer a comparação, tá certo? Aqui no operação de dados, temos dois bloquinhos muito interessantes, que são as operações lógicas, que é justamente a comparação que a gente vai fazer, e essa parte de comparar. O comparar eu vou utilizar com um e com um ou, tá certo? Um ou outro, na verdade. Eu vou pegar primeiro operação lógica, porque eu vou validar aqui. Na verdade, é o contrário, né? Acabei falando bobeira. O comparar, a gente faz a comparação, e a operação lógica é o e o ou. Acabei falando bobagem. Pego aqui a minha variável, olha só. Vou pegar a comparação e vou comparar a minha variável com o meu valor. Então aqui, ó, eu vou agora ler. A gente escreveu no primeiro momento, agora a gente vai ler, tá certo? Só que, pessoal, olha só, ele está comparando o quê? O A e o B. O A e o B são hipotéticos, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, mudo esse igual para menor ou igual. Aqui, ó, menor ou igual. No Roberta Lab, eu coloquei que dist1 menor ou igual 20. Aqui, eu vou pegar o seguinte, pego a leitura do meu dist1, coloco no A. Ou seja, dist1 é menor ou igual a o 20. Venho aqui no meu segundo bloquinho e coloco 20, tá certo? Olha que bacana, a gente conseguiu montar a nossa primeira comparação. Falta colocar a segunda, mesmo esquema. Pego a variável dist2, eu vou ler o numérico dela, pego uma nova comparação, menor ou igual a 20. Ó, 20. E eu coloco o meu dist2 aqui. Peraí, eu acabei colocando dist1, né? Dist2, ler numérico. Agora, eu estou lendo as minhas duas variáveis e estou comparando a eles se eles são menores que 20. Agora sim, o meu operador lógico, ele vai validar se o A e o E
são verdadeiros. Olha aqui, eu posso colocar o E. Ou eu posso colocar o ou, show ou não. O show e o não eu vou explicar mais pra frente, tá certo? Em algum outro vídeo ou algum outro encontro, tá bom? Mas eu vou colocar o E, porque os dois têm que ser verdadeiros. Tá vendo que aqui, nas minhas duas comparações, o terceiro bloquinho não é um quadrado com um meio círculo, mas um quadrado com um triângulozinho, uma ponte aguda? É porque isso aqui vai se encaixar aqui. Olha só, a minha operação lógica tem um quadrado com uma pontezinha, tá bom? Tanto esse aqui quanto o meu dist 2. Então, eu estou comparando A, que é dist 1, e B, que é dist 2, ou seja, eu estou fazendo essa validação. Se o primeiro bloquinho e o segundo bloquinho forem verdadeiros, ele vai resultar ou verdadeiro ou falso, tá bom? Esse resultado é esse camarada aqui. Onde eu vou colocar ele? Aqui, ó, na parte laranja, em comutação. Ou melhor dizendo, uma condição. Venho aqui, coloco lógica, ou seja, verdadeiro ou falso, coloco esse camarada aqui. Pronto. Agora, se os dois forem verdadeiros e resultarem um verdadeiro, eu vou executar a parte de cima, que é verdade, representado pelo símbolo de correto. Se não for, eu vou executar a parte de baixo, representado com o símbolo de errado, ou X. No Roberta Lab, eu não coloquei um senão. Ele simplesmente não executa nada. Então, aqui, eu não vou colocar nada na parte de baixo. Ele simplesmente não vai executar nada. Mas, na parte de cima, do verdade, eu vou mover, aqui, ó, mover para frente. Então, pego esse daqui. Ó, as minhas portas B e C, no Roberta Lab, os motores são B e o C. Então, correto, tá certo? Nas portas B e C, eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar para frente, ó. O zero representa o frente. Porque olha aqui para cima, ó, não tem uma setinha para frente? Se eu aumentar aqui, ó, ele vai um pouquinho para a direita, direita, retorno e giro. Se eu vou diminuindo, esquerda, ó, um pouquinho para a esquerda, vai virar para a esquerda, um retorno para a esquerda e gira para a esquerda, tá certo? Então o zero representa o frente. A força, eu coloquei aqui uma velocidade de 50. Velocidade e força, aqui eles são proporcionais, são iguais, tá certo? Então, a força de 50, e aqui é o número de rotações, quantas voltas o motor vai dar. Eu vou colocar aqui 5 rotações, tá bom? Então, pessoal, conseguimos montar aqui a nossa programação no EV3, partindo aqui do da nossa plataforma do Roberta Lab, tá certo? Eu espero que tenha sido tudo claro. Qualquer dúvida, podem mandar no comentário, ou então podem me perguntar nos próximos encontros, ou qualquer coisa parecida, me mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, não tem problema algum, que a gente está aqui para aprender e aplicar o que a gente já sabe, tá bom? Vocês são incríveis, jamais se esqueçam disso. E meus amigos, até um próximo encontro ou até um próximo vídeo. Um beijo aqui do tio Lucão.